Durante muito tempo, quando se falava em expansão das empresas da América do Sul, o radar sempre parou nos mesmos lugares. Brasil, Chile, de vez em quando a Colômbia. Só que esse mapa está mudando de uma forma muito rápida nos últimos anos, e principalmente no último ano de 2025. E não é por acaso. O Paraguai, silenciosamente, ele vem se tornando uma nova rota estratégica para as empresas, especialmente quando o assunto é custo, previsibilidade e principalmente a tecnologia. E aqui no canal Produto On, a gente segue hype, a gente observa esse movimento. E eu quero te explicar por que o Paraguai ele está entrando no radar de empresas de tecnologia e o porquê isso diz sobre o futuro do mercado aqui na região. O interesse crescente pelo Paraguai não nasce de um fator isolado. Ele é um resultado de uma combinação rara no contexto que a gente tem aqui na América do Sul. E aí eu estou falando de estabilidade macroeconômica, de simplicidade regulatória e principalmente incentivos claros ao investimento produtivo. Enquanto alguns países estão parando no tempo na questão da economia, o Paraguai vem voando. Enquanto a gente coloca muita burocracia em algumas coisas, o Paraguai está simplificando tudo isso para que as empresas possam se instalar lá. Principalmente os incentivos que são muito claros para investimentos produtivos. Enquanto muitos países da região convivem com mudanças frequentes de regras, o Paraguai está construindo uma reputação de previsibilidade. E isso, para as empresas, vale quase tanto quanto incentivos financeiros. Negócios não fogem apenas de impostos altos. Eles fogem de incertezas, de questões políticas. Você não tem uma garantia de que o seu negócio vai ser forte. Um dos maiores pilares dessa atratividade da região do Paraguai é o regime tributário, que é muito simples e muito competitivo com relação a outros países. E aqui eu vou dar o exemplo do Brasil, que é um negócio muito complexo que você não entende e lá é muito mais simples. A carga é menor, mas o mais importante do que isso é que ela é muito compreensível. Empresas conseguem se planejar, conseguem projetar custos, conseguem decidir com menos ruído. Isso para a tecnologia, de uma forma geral, é fundamental o crescimento de negócios. Empresas de software, serviços digitais e tecnologias embarcadas não dependem apenas de mão de obra, isso precisa ficar muito claro para quem governa um país. Elas dependem de contatos claros, regras estáveis e principalmente uma capacidade de escalar sem surpresas regulatórias. E o Paraguai está oferecendo tudo isso exatamente como as empresas querem. Esse tipo de ambiente é ideal para quem quer começar um novo negócio fora do país. Um outro ponto-chave é o custo operacional que o Paraguai vem tendo. Energia barata, logística regional muito mais acessível e principalmente os custos trabalhistas muito mais baixos. Isso acaba criando um cenário muito favorável para centros de distribuições de desenvolvimento, centro de desenvolvimento que queira criar novos produtos e principalmente a questão de operação e suporte tecnológico. E não se trata apenas de reduzir custos, gente. Se trata de você aumentar uma margem para você poder investir em produtos, você poder investir em novas tecnologias, você poder investir também em inovação. E a tecnologia, ela acaba embarcando nessa rota porque ela é móvel. Diferente de indústrias tradicionais, empresas de tecnologia, elas podem sim se instalar rapidamente, operar regionalmente e atender múltiplos mercados a partir de uma base enxuta. E o Paraguai vem entendendo isso muito rápido. Isso para ele está sendo muito bom porque ele vem se estruturando e principalmente esses incentivos voltados não só à indústria pesada, mas também a serviços, tecnologia e principalmente inovação. E as zonas francas que a gente tem, que a gente conhece, no Paraguai tem regimes especiais e estímulos à exportação, principalmente do serviço e um ambiente propício
propício para empresas que pensam além do mercado local e também aquelas empresas que pensam em criar novos mercados dentro de um outro país. Um outro fator pouco explorado talvez é o posicionamento geográfico. O Paraguai funciona como um hub silencioso no coração da América do Sul. Para as empresas que atuam regionalmente, isso reduz complexidade logística, facilita muito a operação e aproxima mercados dentro da América do Sul. Do ponto de vista de talento e mão de obra, o país ainda não é um polo tecnológico maduro, mas isso não é necessariamente um grande problema que a gente tem, porque muitas empresas utilizam o Paraguai como uma base operacional e talvez administrativa, mantendo times distribuídos pelo mundo. E hoje o modelo híbrido ele favorece muito esse tipo de estratégia. Por exemplo, você tem um time de tecnologia no Brasil, mas você tem uma parte administrativa no Paraguai. Além disso, a previsibilidade institucional atrai muito capital. E aqui os investidores preferem ambientes onde regras não mudam a cada ciclo político. É um problema muito sério que a gente tem no Brasil, no Chile, agora a gente está vendo a Colômbia passar por tudo isso que está passando, Venezuela, enfim, os problemas que a gente tem na América do Sul. E o Paraguai, ao manter uma linha econômica relativamente consistente, consciente ao longo dos anos, ele começa a passar confiança para quem investe e para quem quer colocar a sua empresa lá no país. Algo muito escasso que a gente tem hoje na região da América do Sul. Existe também um efeito que ele é indireto, mas ele é importante nesse processo que o Paraguai vem vivendo. Quando as empresas começam a se mover, o ecossistema geralmente ele responde. E aí começam a nascer novas universidades, começa a nascer formação técnica especializada, serviços especializados e principalmente novas startups locais. E elas passam a surgir ou talvez até se adaptar àquelas que já estão no mercado paraguaio. A tecnologia, ela não chega sozinha, geralmente ela puxa uma estrutura, isso é muito bacana para um país que está em fase de crescimento. Mas é importante ser honesto, o Paraguai ele não é um paraíso tecnológico, ele é uma plataforma estratégica para as empresas. Empresas que chegam esperando maturidade institucional, principalmente completa, acaba se iludindo. Porque mercado consumidor grande ou ecossistema de inovação avançado, isso não existe lá. E se as empresas estão esperando por isso, elas vão acabar se frustrando. Quem chega entendendo o papel do país na estratégia regional tende a se beneficiar muito mais do que empresas que querem um processo totalmente diferente dentro do Paraguai. O movimento para o Paraguai também diz muito sobre o resto da América do Sul, que ele acaba expondo um cansaço do mercado com burocracia excessiva, com insegurança jurídica e discursos que não se traduzem em um ambiente de negócio saudável. Isso acaba afastando quem quer inovar, quem quer investir nos países da América do Sul e abrindo uma brecha gigante para o Paraguai. Empresas não se mudam por ideologia, isso que tem que estar muito claro. Elas se movem por viabilidade. Quando a tecnologia ela escolhe um caminho, ela costuma antecipar tendências muito mais amplas do mercado que a gente vê no dia a dia. E o Paraguai não está roubando empresas de ninguém, ele está oferecendo algo muito simples e cada vez mais raro aqui na América do Sul, que é a clareza. E para a tecnologia, a clareza ela é estratégia. Você ganha tempo, você ganha risco reduzido e principalmente espaço para você poder investir em produto, você fazer novas inovações e você não ter burocracia, que é o principal. O movimento ele já começou e só olha para os grandes mercados, perder o próximo eixo de crescimento regional que a gente tem aqui na América do Sul. Se o conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e principalmente seguir o canal Produtor. Aqui a gente não fala de destino da moda, a gente fala de rota estratégica. E até o próximo vídeo, pessoal.